Olá, teatrante! Estamos no projeto 2, Teatro na Sala de Aula. Agora com o módulo 2, Estratégias. Essa é a aula 3 sobre o jornal falado. Nessa aula, vamos conhecer um pouco das possibilidades da estratégia do jornal falado. O método Novakoski. Lembro que todas essas estratégias já foram realizadas em sala de aula. Vamos conferir? Então, o que é o jornal falado? A prática jornalística de falar as notícias, informar com intervalos. Então, na sala de aula, vamos propor que cada grupo crie seu próprio jornal falado. Eu uso o modelo do Jornal Nacional, que é mais popular. E não deixe eles fazerem outros, porque eles vão fazer umas atividades ali que não, às vezes não tem nada a ver. Então, pega o modelo pessoal, todo mundo tem que copiar. E mando eles, antes de explicar a proposta, que já assistam pelo menos um programa do Jornal Nacional para eles entenderem como é a estrutura. E o professor, o que faz? O professor teatrante, ele fará o papel do telespectador. Ele assiste, mas ele fica controlando o tempo. Dá um tempo mínimo ali, olha, esse jornal tem que ter no mínimo 2 minutos. Para que eles entendam como no jornalismo trabalha-se com tempo, com segundos, é um estresse, é uma correria, e eles acabam vendo que é complicado ser jornalista. Bom, vamos fazer de conta que a disciplina que agora, como exemplo, seja de biologia, e o conteúdo é células. Tá. Nessa atividade, o grupo vai criar um jornal que traga notícias sobre as células. E tenha também propagandas e previsão do tempo conforme esse conteúdo. Então, aqui cabe ressaltar a divisão das funções do grupo, que cabe ao líder realizar. Então, nós temos um líder nessa atividade. E é o líder de cada grupo que decide quem serão os 2 apresentadores, qual vai ser o aluno que vai fazer o repórter de campo, qual aluno vai ser o entrevistado, que vai ter uma simulação lá de reportagem lá num outro lugar, lá no final da sala. E um anunciante também para fazer a propaganda. Então, dá mais ou menos 5 a 6 alunos por grupo, mas escolhe essa estratégia para uma turma que você sabe que funciona bem com grupos maiores. Vamos para as etapas. A da preparação e desenvolvimento das atividades. Tudo isso que vocês estão vindo, né, tanto coletiva, júri, jornal, é na sala de aula, a gente nunca faz fora. Vamos reforçar aí, é teatro na sala de aula. Então, nós vamos fazer o jornalzinho, não caia na armadilha, professor e professora teatrante. Ficou ótimo, vamos lá para o auditório. Porque a espontaneidade fica lá dentro. Vamos analisar tudo, criar e apresentar dentro da sala de aula. Então, vamos para as etapas. Etapa 1 do jornal falado. Explicação da proposta. Sempre você já deu o seu conteúdo, aí naquela outra aula vai explicar a proposta, faça slides, já manda os alunos fazer os grupos e dividir as funções, anota isso, pede que eles anotem no papel para você ter essa relação de líderes, de funções, explique bem a importância do líder, que o líder é que vai conduzir tudo. Bom, a etapa 2 tem a pesquisa dos conteúdos, então você vai pesquisar. Diferente da coletiva e do júri, que a gente precisava pesquisar sobre uma pessoa, uma biografia, aqui os alunos precisam se aprofundar sobre o conteúdo, células, nesse caso do exemplo. A etapa 3, elaboração do roteiro para o jornal falado. Então, você vai mandar que eles façam uma estrutura. Eu geralmente dou um modelo pronto. Então, eu gosto que comece com uma notícia 1. Gosto que depois venha a reportagem de campo. Aí um comercial. Depois eu coloco lá, volta o jornal para a terceira notícia. Previsão do tempo, comercial. Depois nós temos o plantão, que é aquela notícia surpresa. E eu peço também mas isso eu faço essa organização. Você pode fazer, deixar livre. Eu já deixei livre uma vez, mas não ficou muito bom. Então, acho que é bom ter uma estrutura meio que já organizada. E aí, mando todos os alunos terem sua cópia. Então, eles vão ter aula para fazer uma cópia para cada um. Então, e uma cópia do roteiro vai para você, professor teatrante, para poder avaliar. Bom, na etapa 4, ensaio. Precisa ensaiar? Não dá para apresentar na loucura? Nessa proposta, você pode disponibilizar as músicas do jornal
que é muito fácil de baixar da internet e passar para os alunos. Eles passam pelo celular mesmo, pelo WhatsApp, pode ser, né? E aí eles fazem os ensaios em lugares diferentes da sala de aula. Esse é o único momento que a gente sai da sala de aula. A gente vai para um pátio, para um auditório grande, amplo, onde cada grupo num cantinho faz o seu ensaio. E claro, você fica de olho e avisa a direção. Lembra que o diálogo? Olha, hoje tem uma turma que nós vamos ficar no pátio ensaiando. Precisa. Porque eles têm que contar o tempo, eles precisam ver se vai dar o tempo, eles podem até se filmar. Eu sugiro isso. Etapa 5, apresentação do jornal falado. Nessa etapa é conveniente também arrumar a disposição das carteiras, com uma mesa central e de um lado a previsão do tempo, com mapa, o mapa do Brasil, e do outro comercial, tanto faz o lado. Você escolhe. Detalhe que pode ser determinante: quem traz os elementos cênicos não é mais o professor teatrante. Esses são os alunos. E também se quiserem. Se não quiser, pode ser todo mundo de uniforme, tá tudo certo. Mas fica bem interessante quando você deixa livre eles trazerem, eles trazem, eles acham bem divertido. E os meninos colocam enchimento para fazer peitos, eles adoram fazer papel feminino. E aí as meninas gostam de fazer bigode, trazer perucas, tanto faz. E por último vem o momento impactante. Tem um momento impactante também? Tem! Você pode, no final do jornal, ter uma notícia que assuste todo mundo, que é aquela notícia do plantão. Tan, 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 tan. E aí eles noticiam. Aconteceu tal coisa com as células. Nanana. Foi criada uma nova célula. Ou foi descoberta uma nova célula, né? Foi descoberta. Aqui, vou apanhar dos professores de biologia. Foi descoberta uma nova célula. Então, é uma notícia bombástica para finalizar o Jornal Nacional, ou o jornal deles. Bom, sobre a avaliação dessa atividade também vamos comentar sobre isso no módulo 3. Na próxima aula, vamos conhecer a estratégia das cenas breves. Não esqueça que tudo que você viu aí como proposta, que você pode adaptar conforme a sua realidade. Teatre-se!